O que aconteceria se você fizesse uma coisa de forma consistente por 30 dias, colocar Deus em primeiro lugar todas as manhãs, em cada decisão, não pela metade, não só aos domingos, por inteiro, sem concessões? A maioria das pessoas busca paz, clareza, alegria e uma vida que faça sentido, mas continuam colocando Deus em segundo, terceiro ou às vezes até em último lugar. A gente acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, né? Não para orar. Confiamos mais em nossos sentimentos do que na palavra de Deus. Estamos em busca do sucesso, dinheiro e reconhecimento na esperança que tudo isso acabará por preencher o vazio. Mas a lição permanece. Jesus disse isso de forma clara e inequívoca, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se esforça, primeiramente, segundo o reino de Deus e segundo a sua justiça. É assim que tudo isso será adicionado a você. Essa palavra muda tudo. Então, o que aconteceria se você por 30 dias tomasse diariamente uma única decisão? Deus vem em primeiro lugar, primeiro de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar muda suas prioridades. Quando Deus realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida, algo profundo acontece. O que antes parecia absolutamente importante perde o controle. A necessidade de impressionar os outros, a comparação constante, a busca por coisas passageiras, tudo isso começa a se desfazer. Você começa a ver a vida com outros olhos. Antes de Jesus chamar seus discípulos, muitos deles eram obcecados pela sobrevivência, dinheiro e posição social. Pedro só pensava em pescar. Mateus totalmente ocupado com a cobrança de impostos. Mas quando eles encontraram Jesus, suas prioridades mudaram fundamentalmente. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: Se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz sobre si e siga-me. Percebe que Jesus disse diariamente. Colocar Deus em primeiro lugar não é um impulso emocional passageiro, é uma decisão diária. E aqui tal que muitos descobrem durante esses 30 dias. A oração se torna mais importante do que o entretenimento. A paz se torna mais valiosa do que a popularidade. A obediência se torna maior do que o conforto. Imagine sua vida como um carro. Sim, você pode ter orado a Deus durante anos, sentar-se no banco do passageiro, enquanto você dirige para onde quiser. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, você finalmente vai entregar o volante para Ele e isso muda o objetivo. O mundo diz seguir o seu coração, mas Jeremias capítulo 17, o livro novo, nos lembra disso. E o coração pode ser enganoso. Deus não nos chama para seguirmos nossos sentimentos. Ele nos chama para segui-la. E o mais incrível é, quando Deus se torna a sua maior prioridade, tudo começa a se encaixar. Segundo, colocar Deus em primeiro lugar traz paz em meio ao caos. Muitas pessoas pensam que a paz vem de uma vida perfeita, mas a paz bíblica songe que Deus está no centro da vida de alguém, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar de cabeça para baixo. Olhe para Daniel. Daniel vivia em uma cultura corrupta, cercado por pressão e restrições. Apesar de tudo, ele colocava Deus em primeiro lugar todos os dias. O capítulo 6 do capítulo 10 de Daniel relata que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando já havia se tornado ilegal. Pense nisso. Ele não orava apenas quando a vida era fácil. Ele permaneceu fiel sob pressão, e porque Deus estava em primeiro lugar na vida de Daniel, o medo não o dominava. E o mesmo começa a acontecer quando você coloca Deus em primeiro lugar por 30 dias. Talvez suas circunstâncias não mudem imediatamente, mas seu coração começa a mudar. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não se preocupem com nada, mas produzem tudo através de orem e reflitam com gratidão, apresentando seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, que seus corações e suas mentes estejam em Cristo Jesus. Preservar esse tipo de paz não pode ser explicado racionalmente. Pode haver contas ainda em aberto, lutas prolongadas, orações sem resposta visível, mas você não precisa mais carregar tudo isso sozinho. E muitos descobrem que quando eles vivenciam os primeiros momentos do seu dia, Deus, em vez de se dedicar ao estresse, o medo perde sua força, a luta interior se acalma, o espírito se fortalece. E ao invés de entrar em pânico primeiro, você começa a orar primeiro. Terceiro, colocar Deus em primeiro lugar revela o que realmente te domina. Essa parte é desconfortável, mas é poderosa. Quando você realmente coloca Deus em primeiro lugar, ídolos ocultos começam a vir à tona. Um ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Para alguns é o dinheiro, para outros são os relacionamentos amorosos. Para outros ainda são as redes sociais, o sucesso, o prazer.
o orgulho ou simplesmente o reconhecimento das outras pessoas. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus diz: "Não terás outros deuses diante de mim." Repare que ele não disse ao lado dele, ele disse diante dele, porque Deus se recusa a competir pelo primeiro lugar em nossas vidas. Há uma história na Bíblia sobre um homem rico, jovem governante, conforme narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Esse homem parecia moral, ele era irrepreensível, guardava os mandamentos e respeitava Jesus. Mas quando Jesus lhe disse abandonar seus bens e segui-lo, o homem se afastou tristemente. Por quê? Porque o dinheiro havia se tornado seu verdadeiro Deus. Às vezes, Deus começa durante esses 30 dias de precedência a descobrir coisas em quem confiamos mais do que nele. Isso pode ser doloroso no início, mas essa revelação leva à liberdade. Imagina um médico quem descobre uma doença oculta precocemente para curá-los. Ouvir o diagnóstico pode ser dolorosa, mas ela salva a sua vida. Da mesma forma, Deus expõe os apegos nocivos, porque Ele quer curar seu coração. E aqui vem a parte maravilhosa. Quando Deus remove os ídolos, Ele preenche esse espaço vazio com a sua presença. Nada neste mundo pode preencher a alma como Deus. Nem dinheiro, nem fama, não relacionamentos, não a execução de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Em cima, o que as pessoas frequentemente sentem é uma fome espiritual, que só Deus pode satisfazer. Em quarto lugar, colocar Deus em primeiro lugar fortalece a sua fé. A fé cresce quando você a pratica. E uma das maneiras mais rápidas de fortalecer a fé é escolher Deus consistentemente. Mesmo que os sentimentos oscilem, muitas pessoas se baseiam em suas emoções. Permanecer perto de Deus, mas mais maduro, a fé permanece obediente mesmo nos dias difíceis. Lembre-se de Abraão. Deus pediu a Abraão que deixasse sua terra natal, sem lhe mostrar imediatamente o plano completo. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. O versículo 8 diz: "Pela fé, Abraão obedeceu." Isso é poderoso. Ele obedeceu antes de ver o resultado. E é exatamente isso que acontece quando você se compromete a colocar Deus em primeiro lugar. Talvez, durante esses 30 dias, você esteja acordando cedo para orar. Mesmo estando cansado, você perdoa alguém. Mesmo estando magoado, você para de fazer concessões. Mesmo diante da tentação, você escolhe obedecer. Mesmo quando ninguém está olhando, cada pequeno ato de obediência fortalece os músculos espirituais. E com o tempo, você começa a perceber algo incrível. Sua confiança em Deus fica mais forte do que o seu medo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Por isso, ler as Escrituras diariamente é tão importante. Quanto mais tempo você passa com a palavra de Deus, mais o seu pensamento é transformado. O medo começa a diminuir, a fé começa a crescer, a esperança começa a voltar. Você para de enxergar os problemas como maiores do que Deus. E, em vez disso, começa a se lembrar de como Deus sempre foi fiel. Colocar Deus em primeiro lugar pode transformar toda a sua vida. Aqui está a verdade, que muitos descobrem. Colocar Deus em primeiro lugar não melhora apenas uma área da sua vida. Isso toca tudo. Seus relacionamentos mudam, sua maneira de pensar muda, seus hábitos mudam, suas reações mudam, até mesmo o seu jeito de falar começa a mudar. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: "Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Deus é o primeiro, especialista em transformação." Olhe para Saulo na Bíblia. Saulo perseguia os cristãos. Ele era violento e espiritualmente cego. Mas depois do seu encontro com Jesus, Saulo se tornou Paulo, um homem que ajudou a espalhar o evangelho entre os povos. Essa é a força da entrega. Talvez você comece, durante esses 30 dias, a superar dependências. Você desenvolve disciplina, você se torna mais gentil, você se torna mais paciente. Você para de viver só para si mesmo. Não porque você está se esforçando mais sozinho, mas porque Deus transforma as pessoas de dentro para fora. João capítulo 15, versículo 5 diz: "Sem mim vocês não podem fazer nada." Percebe que Jesus não disse algumas coisas, ele disse nada. A verdadeira transformação acontece quando permanecemos conectados a Ele. E às vezes o maior milagre não é um sucesso externo. Às vezes o maior milagre é se tornar a pessoa que Deus criou dentro de você. Colocar Deus em primeiro lugar por 30 dias. Talvez não torne sua vida perfeita imediatamente, mas pode mudar completamente a sua direção. Você pode descobrir uma paz maior,
uma fé mais forte, um senso mais claro do seu propósito, liberdade de ídolos ocultos, um relacionamento mais profundo com Deus. Porque quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, tudo mais começa a encontrar o seu devido lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, nunca foi apenas uma sugestão. Foi um convite para experimentar a vida, do jeito que Deus planejou, e talvez hoje seja o dia em que você finalmente aceita esse convite. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, para descobrir ainda mais conteúdos como este. Obrigado!